Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o evangelista Ebinéias Júnior, estamos aí nessa série de estudos com o tema Isso Nunca Foi Evangelho. Esse é o terceiro vídeo e, como eu sempre faço, eu já quero começar aqui chamando você para fazer três coisas que é muito importante para mim e ajuda muito aqui o nosso canal. A primeira delas qual é? Se inscrever aqui no canal, tá bom? Clica aí no botão inscreva-se e já vai se inscrevendo aqui no canal. A segunda coisa é você clicar no sininho de notificações. Você tem percebido, você que já é inscrito aqui do canal, que eu estou atualizando sempre o conteúdo, colocando muitas coisas novas, e aí você já clica no sininho de notificações para o YouTube comunicar a você que tem conteúdo novo aqui, tá bom? E a terceira coisa, aqui embaixo, deixa o seu joinha. Isso vai ajudar bastante aqui o canal Palavras que Geram Vida. E aí, vamos ao texto então? Tá com sua Bíblia em mãos? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 1 ao 2, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Eu vou repetir com você aí, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, para você que não anotou, mas eu quero repetir esta última expressão do apóstolo Pedro, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. Gente, esse vídeo é o terceiro vídeo da série Isso Nunca Foi Evangelho. Hoje eu quero falar de um tipo de evangelho chamado de evangelho progressista, um evangelho libertino. Você sabe muito bem que durante um bom tempo, eu acredito até que desde o início, o começo, a origem da igreja primitiva, lá mesmo em Jesus, depois passando pela igreja apostólica e chegando até a gente, a igreja sempre teve que lidar com dois tipos de evangelhos que não são o evangelho de Cristo. O próprio Jesus teve que encarar esse desafio. E que dois tipos de evangelho é esse que não são o evangelho de Cristo? O primeiro é o evangelho legalista. É aquele evangelho que em tudo ele vê pecado. A gente já conhece isso como ninguém, né? Você, por exemplo, já deve até ter sido vítima desse tipo de evangelho legalista, um evangelho cheio de religiosidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos rápidos para não me ater tanto a ele, porque dele a gente fala lá na frente. Esse primeiro evangelho legalista é aquele que dizia que ter uma televisão em casa era coisa de Satanás. Você pegou essa fase? Olha, irmão, não compre uma televisão, você vai estar levando o olho do capeta para dentro da sua casa. E aí, muita gente foi disciplinada da igreja, muita gente foi expulsa da igreja por causa desse tipo de aberração imposta pelo evangelho legalista. Eu soube de histórias, né, por pessoas mais velhas dentro da igreja que eu fiquei boquiaberto. Por exemplo, eu soube de histórias de pessoas que foram disciplinadas porque usavam uma havaiana. Você já pensou que coisa absurda? Por exemplo, pessoas que foram disciplinadas porque usavam o rádio em casa. Fruto de um evangelho cheio de religiosidade. Um evangelho que coloca nas costas do povo um fardo tão pesado que nem as pessoas que criam essas invencionices, fruto do legalismo, conseguem carregar. Eu, por exemplo, conheci histórias de pastores que proibiam televisão e ele, dentro do guarda-roupa dele, tinha uma televisão em casa. Dizia para o povo que era pecado, que não podia, que se o crente fosse pego era disciplinado, mas ele mesmo tinha uma televisão em casa. Então esse é o evangelho legalista, o evangelho que oprime as pessoas, um evangelho que para onde olha tudo é pecado
E pecado, queridos, sempre esteve no campo do absoluto. Ou seja, televisão no passado era pecado e hoje deixou de ser? Porque todo crente hoje tem uma televisão em casa. Havaiana era pecado? Então por que é que deixou de ser? Se todo mundo hoje usa uma Havaiana. Escutar rádio era pecado? Por que hoje deixou de ser? Então veja quantas pessoas morreram por causa do legalismo, da religiosidade, que tem muito mais coisas. Eu não vou me alongar tanto porque o foco hoje não é esse. Eu quero falar do outro extremo desse evangelho que não é o evangelho de Cristo. Primeiro eu dei aqui, né, como se diz, uma pontuada, né, sobre o evangelho legalista. Uma palhinha do evangelho cheio de religiosidade que mata pessoas. Agora eu vou para o outro extremo. E qual é o outro extremo? O evangelho libertino. O evangelho conhecido na teologia como liberalismo, ou liberalismo teológico. O evangelho chamado também de progressista. Diferentemente do legalista, que tudo é pecado, no evangelho libertino, progressista, liberal, aí você pode tudo. Aí você pode fazer o que der na telha, porque Deus é amor. Deus é amor. E eu queria mostrar agora para vocês uma matéria que me chamou a atenção, que foi até uma matéria que me ajudou a gerar esse conteúdo aqui de hoje. Eu vou colocar agora aqui na tela para vocês. Vou pedir aqui ao pessoal da produção, tá pronto aí? Coloca aí na tela uma matéria que eu li aqui no NE10 para vocês dar uma olhadinha aí. Veja aí. Evangélicos do PT defendem interpretação da Bíblia para práticas inclusivas e plurais. O grupo afirma que os evangélicos precisam, como cidadãos, rever sua atuação e compromisso com os pobres do nosso país e do mundo. Já existe reuniões, já existem palestras, já existem encontros planejados em todo o Brasil pela cúpula do PT, liderados inclusive pela presidente nacional do partido, a senhora Gleisi Hoffmann, para que o evangelho seja contaminado com esse falso evangelho progressista. Eu vou mostrar agora para vocês aí, tá tudo pronto? Tudo ok aí? Vamos colocar uma matéria desse encontro que houve de evangélicos do PT que defendem essa pauta progressista. E eu já volto aqui explicando para vocês. Assista aí. Nos dias 5 e 6 de abril, aconteceu em São Paulo o primeiro encontro nacional de evangélicos e evangélicas do PT. Delegações de vários estados do país se reuniram e debateram a conjuntura e a ação política do setor, seja internamente, seja na sociedade como um todo. O encontro foi o início dos trabalhos no sentido de ampliar o espaço e a visibilidade dos evangélicos, ou protestantes, no PT. Uma das propostas apresentadas pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, é a criação de um grupo eleitoral que identifique e consolide candidaturas evangélicas para as próximas campanhas municipais. O PT nasceu das discussões das comunidades de base, nasceu influenciado pela linha cristã, pelos ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um partido da justiça, é um partido da vida, do respeito, do amor. Então, os militantes evangélicos do PT têm o grande desafio, sim, de conversar com a totalidade do povo evangélico e mostrando a verdade. O momento exige que o PT e as esquerdas dialoguem com os evangélicos, com os segmentos progressistas, a fim de compreender e rediscutir a sua postura diante de um segmento religioso que nas últimas décadas cresceu e se tornou uma força política e se enraizou nas camadas mais periféricas da nossa sociedade. É fundamental discutirmos o papel deste segmento na construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária. Os evangélicos não são uma uniformidade, é um universo plural, multifacetado, e pela primeira vez a gente está começando a mapear e a observar essa diversidade na esquerda. Nem todo evangélico é fascista, nem todo evangélico é isso que a gente está vendo, e a gente tem uma proposta de sociedade.
à esquerda, uma proposta de sociedade dos trabalhadores, das trabalhadoras, da sociedade como um todo, realmente, contemplando a todos aqueles que são marginalizados, esquecidos por um governo fascista. Na tarde de sábado foram divulgados um manifesto e uma carta à direção do partido, que além de conclamar engajamento de todos nos comitês Lula Livre, defende que é tarefa das evangélicas e evangélicos petistas organizar núcleos nos municípios, estados e territórios, realizar ciclos de debates, estudos e reuniões sobre a realidade, a defesa da democracia, pela liberdade de Lula e contra a reforma da Previdência. É o primeiro diálogo que o Partido dos Trabalhadores faz neste nível, então é importante esse encontro, ele é estratégico. Nós queremos que venham, que façam essa discussão e que venham também para o PT, é claro. Viu aí o que disse a presidente nacional do partido, o que disse alguns pastores do PT? A senhora Gleisi Hoffmann disse que o PT nasceu influenciado pelos ensinamentos de Jesus. Parece até piada isso, né? E por que eu digo que parece até piada? Porque o PT sempre defendeu tudo que é o oposto aos ensinamentos de Jesus. A Bíblia fala que Deus defende a vida, e quando você abre o Salmo 139, você vê Davi dizendo que era uma substância ainda informe e Deus já lhe conhecia. Quando você vai ler o livro de Jeremias, o profeta Jeremias, você vai ver Deus dizendo a Jeremias que já tinha escolhido, consagrado, separado Jeremias ele no ventre da sua mãe. Só que o PT e os partidos de esquerda do Brasil defendem o aborto. Eu pergunto a você, inclusive a senhora Gleisi Hoffmann diz que o partido defende a justiça, defende a vida. Que balela é essa? Que conversa é essa? E o pior de tudo, gente, é que tudo isso está sendo planejado, preparado para ser jogado dentro das igrejas. Daqui um pouquinho eu vou falar mais disso aqui e dizer a você como é que isso já está acontecendo. Então veja só, outro ponto que eu marquei aqui é o seguinte, é que o PT quer dialogar com segmentos progressistas. Que segmentos progressistas são esses evangélicos? Eu já disse e repito, são aquele grupo de pessoas que defendem aborto, casamento gay, legalização da maconha. Você acredita que já existem pessoas dentro do meio evangélico defendendo essas pautas? Pastores defendendo essas pautas, né? E várias outras pessoas que estão em pontos estratégicos dentro da igreja. Líderes de juventude, líderes de campanha evangelizadora, líderes de missões, pessoas, cantores, levitas que estão dentro da igreja e fazem parte desse grupo progressista, que estão colocados dentro da igreja para justamente contaminar o verdadeiro evangelho. Ou seja, chegar para a igreja, chegar na escola bíblica dominical, chegar em outros cultos e dizer para os irmãos, olha, não é isso que a Bíblia está querendo falar. Veja que a matéria diz que eles querem dar uma nova interpretação da Bíblia, para que haja mais pluralidade e inclusão. Ou seja, é dizer, olha, o que a Bíblia fala da questão do homossexualismo não é nada daquilo. Não, essa interpretação está completamente errada. A verdadeira interpretação é essa. E começar a incutir isso na cabeça daqueles que são mais fracos, daqueles que não têm o hábito da leitura da palavra. Então isso é muito sério, muito sério. E nós temos que abrir os olhos para isso, irmãos. O que eu quero falar aqui para vocês é que eu não estou defendendo o lado A, lado B de política. Ah, mas você é de direita e está criticando os partidos de esquerda. Não é nada disso. Eu estou falando partidos de esquerda porque são eles que estão encabeçando essa ideia. Por quê? Porque hoje a ala evangélica é a ala que mais cresce entre as religiões no Brasil. Acredita-se que daqui a mais alguns anos, não tão distante assim, 4 ou 5 anos, metade da população brasileira seja de evangélicos. E aí o que é que acontece? Orientado pelo ex-presidente Lula, o PT ele quer envolver-se com essa camada evangélica, primeiro para contaminar o evangelho de Cristo, com essas pautas progressistas, que isso nunca foi evangelho. E queridos, a gente não pode abrir mão do verdadeiro evangelho. Não pode abrir mão. Olha que coisa séria eu peguei nessa matéria aqui. Eu vou colocar aí na tela para vocês dar
uma lidinha comigo. Vou pedir aqui ao pessoal da técnica para colocar aí na tela. Olha só. Olha o que é que diz aí o texto. Contribuir na construção de modos de leitura e de interpretação da Bíblia, a palavra de Deus, preste atenção, hein? Que nos capacitem para atuarmos conforme a sabedoria do Espírito e os ensinamentos de Cristo. Agora escuta aí. Desenvolvendo práticas libertárias, inclusivas e plurais em nossas comunidades de fé e no mundo. Prestou atenção no que diz aí o texto? Qual é o objetivo dos partidos de esquerda liderados pelo PT e pelo ex-presidente Lula? É colocar dentro da igreja, em pontos estratégicos, pessoas que fazem parte de partidos de esquerda e que se dizem cristãos evangélicos, para que eles possam ensinar, trazendo uma nova interpretação completamente diabólica, que não tem nada a ver com a palavra, para trazer aqui, como diz a matéria, práticas libertárias inclusivas e plurais. Ou seja, igrejas inclusivas. Nada contra quem quer ter a sua opção sexual. Não, o sujeito quer ser homossexual, isso aí é um desejo dele, uma vontade dele, e eu como cristão tenho que respeitar. Agora, isso ser colocado dentro da igreja para tentar corromper o evangelho genuíno de Jesus e dizer que isso aí é uma coisa normal, que o evangelho é amor, que Jesus tolera essa prática, isso é uma coisa diabólica. E o objetivo deles com esse falso evangelho é justamente esse. E eu vou mostrar para vocês alguns líderes que já estão envolvidos nisso. Para o vídeo não ficar tão longo, eu escolhi um que hoje é um dos grandes mentores do PT e estão trabalhando nisso, né? É um pastor aí conhecido como Daniel Elias. Ele é pastor da Assembleia de Deus de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E esse pastor Elias está dentro da igreja. Hoje é um grande defensor do PT. Esteve até em Curitiba quando o ex-presidente Lula estava preso. Ele foi lá ungir, né? Lá o prédio da Polícia Federal, foi ungir lá o portão lá da Polícia Federal. Queria entrar lá para ungir até a cela de Lula. E esse cidadão é pastor da Assembleia de Deus em Duque de Caxias. Eu vou colocar para vocês um trecho aí, ele pregando lá na igreja, possivelmente a igreja dele, e depois a opinião dele acerca do pecado. Presta atenção, primeiro eu vou botar rapidinho ele pregando na Assembleia de Deus lá no Rio de Janeiro, e depois a opinião dele acerca do pecado. Presta atenção. Porque o meu Deus não é pego de surpresa, o meu Deus é Deus da eternidade. O meu Deus, Ele sempre existiu, Ele nunca nasceu, Ele não envelhece, Ele não se aperfeiçoa, porque Ele simplesmente diz, eu sou, é algo constante. O primeiro argumento que eles usam é sobre ideologia de gênero, questão de LGBT, kit gay. Deixa eu explicar uma coisa para você que é evangélico. Quando Deus, Ele deu as leis, essas leis é para a igreja. As leis da Bíblia Sagrada não é para o mundo. As leis da Bíblia Sagrada é para a igreja. Tanto no Antigo Testamento, quando Deus deu as leis para Israel, era para Israel, não era para os outros povos. Da mesma forma hoje em dia. Sendo que agora a igreja está querendo se meter em questões que não é para se meter. Que Deus não deu autoridade à igreja para se meter. E está entrando em problema que não era para entrar. Entendeu? Então a questão do homossexualismo, vamos supor, a igreja evangélica, ela tem as suas normas. Então a partir do momento que eu entrei dentro de uma igreja evangélica e quero ser membro dela, eu não sou obrigado, eu quero ser. Então vou me adaptar às normas dessa igreja. Então essa igreja tem as suas normas religiosas, beleza. Agora se eu não concordar, faço, eu simplesmente não vou pertencer a essa igreja. Entendeu? Então a igreja não tem o direito de se meter no Estado para impor as suas leis, as suas regras, as suas normas que são para ela. Então vamos parar com isso daí, que vocês estão arrumando um problema onde não era nem para arrumar. Entendeu? E quando Jesus ele estava aqui, se você não sabe, o que ele mais criticou foi justamente a posição de moralistas, religiosos, que matavam em nome da lei. Vamos matar os pecadores, entendeu? Era esse tipo de pessoa que Jesus ele mais atacou, mais debateu, mais foi contra. Percebeu aí qual é o plano? Ele está dentro da igreja e ao mesmo tempo está sendo uma agente do evangelho progressista, do evangelho liberal.
Isso nunca foi evangelho. É por isso que nós temos que ficar alertas em relação a tudo isso, porque isso está entrando dentro de muitas igrejas. É por isso que hoje a gente vê casamento gay sendo feito dentro das igrejas. É por isso que a gente vê hoje todo tipo de prática libertina adentrando muitas igrejas, ganhando força, coisa que acontece hoje nos Estados Unidos, na Europa. Isso tem sido também um agente causador do esfriamento, da iniquidade. Lembra do que diz a palavra de Deus? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Isso é iniquidade sendo inserida dentro do corpo de Cristo para que haja uma contaminação, contaminar o verdadeiro evangelho com isso que nunca foi evangelho. Então nós temos que ficar muito alertas, muito atento para que a igreja não seja pega de assalto, porque esse é um tipo de evangelho que já está sendo trabalhado e o PT já falou. O PT e os partidos de esquerda. Vamos por todo o Brasil fazer palestras, encontros com os evangélicos, para dizer para eles que a verdadeira interpretação da Bíblia é essa nossa aqui. E aí, amigo, você pode fazer o que der na sua telha. E nesse vídeo eu quero deixar esse alerta e pedir a você que compartilhe ele com mais pessoas, para que a gente fique em estado de alerta, entendendo que, como disse o apóstolo Paulo, ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho que seja anátema. O que é anátema? Uma coisa maldita, uma coisa reprovada. Não existe dois evangelhos, existe um evangelho, que é o evangelho de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado e ficar alerta para tudo isso. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado pela sua participação aqui em mais um vídeo. Isso nunca foi evangelho. Compartilhe com mais alguém. Se você não é inscrito aqui, inscreva-se no canal, né? Clica aí no sininho de notificações, deixa o seu joinha, isso vai ajudar muito aqui o nosso canal, tá bom? Aqui embaixo, deixa os seus comentários aqui, deixa a sua opinião. Se prepare que tem mais conteúdo novo chegando por aí. Um abraço, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.